volta com a leitura do livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Nós abrimos a parte 4 do livro agora, e ele fala na parte 4 sobre momentos oportunos. Momentos oportunos para quê? Para a gente praticar a inteligência emocional, né? E aí a gente vai para o ambiente familiar. No ambiente familiar é um ambiente que proporciona para a gente uma oportunidade grandiosa para a gente praticar essa habilidade, né? E aí eu lanço a reflexão, né, para vocês poderem verificar comigo dentro do texto, que é a seguinte: você é um pai, uma mãe hábil emocionalmente falando? Será? E como é que a gente detecta se nós somos hábeis ou não? Eu não tenho filhos, então não cabe a mim dizer se alguém é bom pai ou boa mãe. A gente não está entrando nesse âmbito. A gente vai falar sobre o que as pesquisas apontam, né? E o que o Daniel Goleman descobriu a respeito da inteligência emocional dentro do ambiente familiar, na prática, né? Bom, e aí ele diz o seguinte: está acontecendo um pequeno drama familiar. Carl e Anne ensinam a filha Leslie, de apenas 5 anos, como jogar um novo videogame. Mas, quando Leslie começa a jogar, as ansiosas tentativas dos pais em ajudar só atrapalham. Orientações contraditórias voam para todos os lados. Para a direita! Para a direita! Parei! Parei! Pare! Grita a mãe, Anne num tom de voz cada vez mais intenso e ansioso, enquanto Leslie, mordendo os lábios e com os olhos arregalados para a tela, se esforça para seguir as orientações. Para a direita e tal. E aí, diz assim o pai: está vendo? Não está adiantando! Para a esquerda! Para a esquerda! Ordena bruscamente o pai. Enquanto isso, a mãe, revirando os olhos de frustração, continua gritando: pare, pai! Leslie, sem saber a quem atender, tensiona o queixo e aperta os olhos, que se enchem de lágrimas. Os pais começam a discutir, ignorando as lágrimas da menina. Ela não está se movendo com o joystick, ela não está movendo o joystick tanto assim, diz Anne, a Carl exasperada. As lágrimas começam a rolar pela face de Leslie. Seus pais parecem não perceber. Quando Leslie ergue a mão para enxugar as lágrimas, o pai interrompe. Tudo bem, pegue o joystick outra vez. Você quer estar pronta para atirar. Vai, pega! Tudo bem, mexe só um pouquinho, a mãe berra. Mas nessa altura, Leslie já está soluçando baixinho, sozinha, com sua angústia. É de momentos como esses que as crianças extraem grandes e profundos ensinamentos. No caso de Leslie, a conclusão a que talvez chegue é que nem seus pais, nem ninguém no mundo se importam com seus sentimentos, qualquer que seja a situação. Quando experiências desse tipo se repetem muitas vezes durante a infância, transmitem algumas das mais fundamentais mensagens emocionais que levaremos por toda a vida. Lições que podem determinar o curso de uma vida. A vida em família é onde iniciamos a aprendizagem emocional. Nesse caldeirão íntimo, aprendemos como nos sentir em relação a nós mesmos e como os outros vão reagir a nossos sentimentos. Aprendemos como aliviar nossos sentimentos e como reagir a eles. Aprendemos como interpretar e manifestar nossas expectativas e temores. Aprendemos tudo isso não somente através do que nossos pais fazem e do que dizem, mas também através do modelo que oferecem quando lidam individualmente com os seus próprios sentimentos e com aqueles sentimentos que se passam na vida conjugal. Alguns pais são professores emocionais talentosos, outros são atrozes. Há centenas de estudos que demonstram que a forma como os pais tratam os filhos, sem com rígida disciplina ou empática compreensão, se com rígida disciplina ou empática compreensão, indiferença ou simpatia, etc., tem consequências profundas e duradouras para a vida afetiva da criança. Mas só recentemente surgiram dados concretos que mostram que ter pais emocionalmente inteligentes é em si de enorme proveito para a criança. A maneira como um casal lida com seus sentimentos, além do trato direto com a criança, passa
poderosas lições de vida para seus filhos, né? Que são aprendizes astutos, sintonizados sempre com os mais sutis intercâmbios emocionais na família. Quando equipes de pesquisa chefiadas por Carolee Hoven e John Gottman, na Universidade de Washington, fizeram uma microanálise da forma como os casais interagem no trato com os filhos, constataram que aqueles que eram mais competentes do ponto de vista emocional na relação conjugal também eram os mais eficazes na ajuda aos altos e baixos emocionais dos filhos. A pesquisa junto às famílias começou quando um dos filhos tinha 5 anos e se repetiu quando chegou aos 9. Além de observar, os pais conversavam um com o outro. A equipe também observava, como ocorreu com a família de Leslie, ao tentarem ajudar o filho pequeno a operar um videogame. Uma interação aparentemente inócua, mas bastante reveladora sobre as correntes emocionais entre pais e filhos. Alguns pais e mães eram como Carl e Anne, impositivos, perdendo a paciência diante a inépcia do filho, elevando a voz, indignados ou exasperados, às vezes até mesmo reduzindo o filho a um idiota. Em suma, caindo na mesma tendência de descaso e nojo que corrói um casamento. Outros, porém, eram tolerantes com os erros dos filhos, deixando que descobrissem por eles mesmos como jogar, sem lhes impor as suas vontades. A sessão de videogame foi um inesperado barômetro do padrão emocional dos pais. 3 mais comuns padrões de pais emocionalmente inábeis são. E aí tem 3 padrões que ele coloca aqui. Ignorar qualquer tipo de sentimento, laissez-faire, ser muito rigoroso, não respeitar o que a criança sente. A gente vai ir por cada um desses 3. O ignorar qualquer tipo de sentimento significa que esses pais consideram a perturbação emocional do filho como algo banal que os chateia, uma coisa que passará com o tempo. Não aproveitam o momento para uma aproximação maior com o filho ou para iniciá-lo na competência emocional. O que é o laissez-faire? Laissez-faire é onde os pais sabem que o filho está sentindo, mas partem do princípio que qualquer que seja a forma com que a criança vai lidar com a tempestade emocional está ótimo. Por exemplo, até mesmo batendo em alguém. Tal como aqueles pais que ignoram os sentimentos da criança, esses pais raramente intervêm para sugerir ao filho um sentimento diferente. Tentam aliviar todas as perturbações e, por exemplo, tentam aliviar, né? E serão capazes de comprar a criança para que ela não fique triste ou zangada. Quer dizer, eles dão presentinhos para ela ficar feliz. O terceiro tópico é ser muito rigoroso, não respeitar o que a criança sente. E aí eles dizem o seguinte, que esses pais são, em geral, desaprovadores, severos nas críticas e nos castigos. Podem, por exemplo, proibir qualquer manifestação de raiva e castigá-las ao menor sinal de irritabilidade. São os pais que berram irados com a criança e que tentam argumentar. Não fale assim comigo! Mais ou menos isso. Bom, e aí o Daniel Goleman diz o seguinte: finalmente, há pais que aproveitam um momento de perturbação do filho para agir como uma espécie de treinador ou mentor emocional. Levam os sentimentos do filho tão a sério que fazem tudo para entender o que exatamente se passou. Por exemplo, você está triste porque o Tommy o magoou? É uma pergunta. E para ajudá-lo a encontrar uma forma de não se sentir tão mal, aí ele fala o seguinte: em vez de bater nele, por que você não brinca com outra coisa até sentir vontade de voltar a brincar com ele? Para serem treinadores tão eficientes, os próprios pais devem ter uma compreensão profunda acerca dos rudimentos da inteligência emocional. Uma das coisas que uma criança deve saber e que faz parte de sua aprendizagem emocional é, por exemplo, distinguir os sentimentos. Se, por exemplo, um pai está fora de sintonia com seu próprio sentimento de tristeza, ele não será capaz de julgar, de ajudar o filho, né, a saber a diferença que há entre lamentar uma perda e sentir-se triste num filme triste. E sentir tristeza porque alguma coisa ruim aconteceu com alguém que a criança gosta. Além dessa distinção, há compreensões mais sofisticadas acerca de emoções, como, por exemplo, saber que a raiva vem do fato de nos sentirmos magoados.
À medida que crescem, as crianças vão adquirindo maturidade para chegar a um outro nível de aprendizagem emocional. Mudam as crianças e muda a forma como elas lidam com as emoções. Como vimos no capítulo 7, as lições de empatia começam na infância, com pais em sintonia com os sentimentos dos seus bebês. Embora algumas aptidões emocionais sejam aperfeiçoadas com os amigos ao longo da vida, pais emocionalmente aptos muito podem fazer para ajudar os filhos em relação a cada um dos sentimentos básicos da inteligência emocional. Por exemplo, aprender a reconhecer, controlar e canalizar os sentimentos, ter empatia e lidar com os sentimentos que afloram em seus relacionamentos. O impacto causado por uma paternidade exercida nesses termos é muito significativo. Aquela equipe da Universidade de Washington constatou que quando os pais são emocionalmente aptos, comparados com os que não lidam bem com seus sentimentos, os filhos, por consequência, têm em relação a eles um bom relacionamento, afeição e menos tensão. Mas além disso, essas crianças também são hábeis no lidar com as próprias emoções, mais eficazes na procura de alívio para as suas perturbações e se perturbam com menos frequência. São também mais relaxadas biologicamente, com baixos níveis de hormônios de estresse e outros indicadores fisiológicos de estimulação emocional. Um padrão que, se mantido pela vida fora, pode ser uma garantia de boa saúde física, como vimos no capítulo 11. Ganham também no que diz respeito à sociabilidade. Essas crianças são muito mais dadas e queridas por outras crianças. E os professores as consideram mais sociáveis. Pais e professores são unânimes em classificá-las entre as que menos apresentam problemas comportamentais, do tipo rudeza ou agressividade. Por fim, há benefícios de ordem cognitiva. Essas crianças são mais atentas e, portanto, aprendem melhor. Para um nível de QI constante, as crianças de 5 anos que tiveram pais que foram bons treinadores tiravam melhores notas em matemática e leitura ao atingirem a 3ª série. Este é um forte argumento em defesa do ensino da inteligência emocional como pré-requisito para a aprendizagem acadêmica e para a vida em geral. Assim, os benefícios obtidos por filhos de pais emocionalmente aptos são uma surpreendente, quase estonteante gama de vantagens em todo o espectro de inteligência emocional e em tudo mais na vida. Bom, gente, ficamos por aqui com a nossa leitura de hoje. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Um beijo grande a todos. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.